Nova canção cantemos, pois tudo perfeito Ele fez. Se todos cantar diante do seu poder, puxa o mar com profundo furor e as montanhas dão louvor ao grande Deus, o Criador. Nova canção cantemos, um hino de adoração, pois o seu amor é grande e não tem fim. Toda língua irá confessar que Jesus é o Senhor. Perante o Rei se prostrarão. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no dia em que chamamos de Domingo de Ramos,
Uma multidão eufórica por causa dos seus milagres poderosos o cercava e o saudava. Por causa de seus ensinamentos surpreendentes e especialmente porque ele ressuscitou o seu amigo Lázaro dos mortos, todos acreditavam ser ele o verdadeiro enviado de Deus. Eles conheciam tudo sobre ele e sabiam claramente o que as Escrituras diziam sobre o Messias. Antes da vinda de Jesus, João Batista pregou poderosamente no deserto, trazendo toda a nação de Israel ao arrependimento com a promessa de que o reino dos céus estava próximo. O tempo destinado havia chegado. O caminho do Senhor havia de ser preparado. Seu Messias, ou melhor, o verdadeiro rei de Israel, estava a caminho, mas a euforia e a ignorância foram misturadas com a incerteza. Se ele era o rei, o filho do Altíssimo, o que ele é? O que ele fará? E o que ele espera de nós? Lá no céu, diz um povo longe do Senhor, um mundo mau, precisando de um Salvador. Seus corações em treva e dor, que surpresa nos amou e veio aqui pra salvar. Deus enviou seu Filho pra salvar. Todo que nele crê, no céu irá morar. Nós somos livres da condenação. Ele veio pra dar o seu perdão. Tão certa estou que da morte me livrou, mudou meu ser, nova criatura sou. Fez coxo andar e cego ver, a morte lá na cruz venceu. Deus enviou seu Filho pra salvar, e todo que nele crê, no céu irá morar. Nós somos livres da condenação. Ele veio pra dar o seu perdão. Seu amor nos demonstrou. Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar, pra nos salvar. Seu grande amor nos demonstrou. Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar, pra nos salvar. Deus enviou seu Filho pra salvar, e todo que nele crê, no céu irá morar. Seu grande amor nos demonstrou. Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar, pra nos salvar. Seu grande amor nos demonstrou. Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar, pra nos salvar. Seu grande amor nos demonstrou. Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar, pra dar o seu perdão. Jesus certamente cumpriu todas as promessas de um libertador. Ele curou os enfermos, alimentou um exército com 5 pães e 2 peixes, ressuscitou Lázaro e fez tantos outros milagres. Mas desde o início eles eram um povo dividido. Alguns o receberam de bom grado, outros tiveram dúvidas. Jesus não era apenas o que eles esperavam. Era muito familiar, comum e humilde demais para ser um rei. Alguns o rejeitavam abertamente, dizendo: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e outros pecadores?" Outros diziam: "Se o Messias vier, ele fará mais milagres do que este homem?" Muitos estavam experimentando o que o profeta Isaías havia escrito sobre o Messias.
como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. No dia em que Jesus foi apanhado e torturado, os discípulos não queriam ir a Jerusalém. Eles também não esperavam que Jesus fosse se entregar tão fácil, sem lutar, principalmente depois de sua entrada triunfal na cidade, onde toda aquela multidão o aclamou como rei, gritando: Hosana! Quando o viram ser traído, julgado injustamente e condenado à morte, tudo em que eles acreditavam passou da crença para a descrença. Eles simplesmente não entendem. Se ele era um rei, onde estava o esplendor de tal honra? Ou melhor, onde estava a autoridade e a soberania de um rei? Onde a coroa de ouro está e o manto cheio de esplendor e glória, deixaste a festa do teu lar e o fulgor das vestes tão brilhantes. Quem deixaria o céu e o seu trono para escolher a que sofrer? Filho do bom Deus, adorado entre os querubins, se entregou por nós, Cristo, Mestre, Filho do bom Deus. Então, sozinho numa cruz, foi a sentença assim por nossas culpas, em troca só por nos amar e conceder perdão ao povo em trevas. Que amor tão grande que aos que caídos se deu assim naquela cruz. Filho do bom Deus, adorado entre os querubins, se entregou por nós, Cristo, Mestre, Filho do bom Deus. Adorado entre os querubins, se entregou por nós, Cristo, Mestre, Filho do bom Deus, bom Deus, Filho do bom Eles não entenderam que era necessário Jesus absorver o pecado do mundo e em seguida revelar a sua glória.
Tudo o que podiam fazer era confiar no que ele disse e segui-lo. Eles não sabiam que, estando com Jesus em suas horas finais de vida, passariam a ser testemunhas para testemunhar ao mundo sobre o maior evento da história da humanidade. Esse evento também mudaria radicalmente suas vidas. Jesus se entregou por eles, se entregou por nós, tomou sobre si as minhas e as suas iniquidades. Naquele dia, durante a morte de Jesus, os discípulos entenderam o que significa chamá-lo de Senhor e Rei. Grande dor que sofreu, suas mãos de amor, traição que suportou o soberano Rei. Nossa dor carregou, graças a Deus, Sim, para os seus e aos céus nos levará o soberano Rei. Insondável é o seu amor, o seu reino é para sempre. Que grandioso e sublime amor do soberano do Senhor, terno olhar, doce voz a chamar, toca os céus, meu coração, o soberano Rei ressurgiu, vivo está, e hoje eu salvo estou, viverei só pra cantar ao soberano Rei. Insondável é o seu amor, o seu reino é para sempre. Que grandioso e sublime amor do soberano Rei. Insondável é o seu amor, o seu reino sim é para sempre. Que grandioso e sublime amor do soberano Rei. Ressurgiu, Vivo está, e hoje eu salvo estou, viverei só pra cantar ao soberano ao Havia muitas suposições sobre o rei que viria. Muitas profecias previam a vinda do Messias, mas este mistério seria revelado por Deus no momento certo. Jesus veio a primeira vez para livrar do pecado o servo sofredor, mas em sua segunda vinda ele é o Cristo exaltado, que vem em grande glória e poder para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas como acreditar nisso se já fazia 3 dias que Jesus estava morto? Não há uma maneira de expressar o que os discípulos sentiam naqueles dias. Mas com certeza seus piores medos e torturas se tornaram alegria na mais bela manhã de todos os tempos.
vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E no centro do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos vi um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado sobre o trono. Havendo ele tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de receber o livro e de romper seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Eles proclamavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há dizer: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Antes de encerrarmos, meus irmãos, nós vamos cantar ainda mais aquela primeira música com as crianças. Eu queria ler aqui um texto, Atos 16. Paulo havia liberto uma mulher adivinhadora, foi preso, levou muitos açoites, muitos, e jogaram-no numa prisão e o acorrentaram nos pés. O verso 25 de Atos 16 diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Com certeza, meus irmãos, hoje comemoramos o maior feriado de todo o calendário cristão. É uma data que o cristianismo não apenas comemora, valoriza. Há toda uma comemoração empolgante. Isso acontece em pelo menos 190 países, que em algum lugar, em alguma circunstância, em algum momento se relembra a vitória de Jesus sobre a morte. E eu queria desafiar os irmãos aqui nesta noite. Temos vivido tempos difíceis, temos vivido tempos de adversidades, temos vivido momentos de inconstância, mas é interessante, meus irmãos, quais são as armas que podemos ter nesses momentos. É importante que a gente permita que esse amor de Deus cantado aqui nessa noite seja algo que não apenas ocupe a minha vida, mas reja a minha existência, domine o meu coração. E de manhã eu fiz aqui uma afirmação e eu queria repeti-la aqui nesse momento. Peça a Deus que você possa viver diante desse Deus que ama você, que salvou você, que morreu numa cruz, vencendo a morte,
para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Mas viva a vida que Deus tem te dado, mas viva com empolgação. O texto dos discípulos no caminho de Emaús mostra claramente um Jesus que vai pregando e aparece a expressão: não nos ardia o coração. Eu convido você em nome de Jesus, viva o cristianismo, viva a fé, enfim, diante de Deus, mas com o coração ardendo. Retira do seu coração hoje a distração, retira do seu coração a frieza, retira do seu coração a incredulidade, retira do seu coração simplesmente a vitória dos abatimentos sobre a sua existência. Permita que esse Jesus Cristo completamente vitorioso seja realmente Deus na história da sua vida todo dia, quer sejam percalços, tempos ruins, tempos difíceis. Meus irmãos, você tem sobre a sua vida uma promessa, e uma promessa bendita que ninguém mais pode roubar. A vitória final de todas as coisas é simplesmente declarada no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Não sei se você já viveu a experiência de ver alguém morrendo. Eu tenho vivido nos últimos tempos aí, algumas vezes, e é uma situação muito difícil ver alguém partindo, a presenciar os seus últimos momentos ali, e de repente aquela pessoa para ali, aparelhos tocam, a família, se tiver alguém presente, um dos casos que eu estive, 2 pessoas estavam presentes, a família se emociona muito. E num desses casos que eu estava vivendo, eu abracei a família e disse, olhando para aquela pessoa que partia, eu queria dizer para vocês, esse momento não é o final. Eu e o pastor Nil temos pregado muito sobre isso, meus irmãos. A morte, ela não vai ter vitória sobre a nossa vida. Anota isso, creia nisso, vibre com isso, respire nos poros e na vida. A vitória final, meus irmãos, do cristão, de cada um de nós que estamos aqui, é olhar para a cruz, é ver a cruz vazia, é ver esse Jesus glorificado na eternidade, na glória dos céus, mas agindo pelo Espírito na sua vida. Enfim, os percalços, as adversidades e a morte, ela não tem a vitória final, ela não tem a última palavra, ela não tem o último recurso, porque esse Jesus que ressuscitou, a Bíblia diz, Ele está nos preparando lugar, carinhosamente, Deus, enfim, de uma forma bendita e poderosa, vem recebendo a sua igreja na glória dos céus, carinhosamente, fazendo com que a pessoa cumpra a sua história de vida. Ele tem chamado, meus irmãos, por diversas maneiras, os seus filhos para a sua glória. Escreve a história que Deus tem te dado, que Deus te deu uma história longa, bendita, viva, ativa, empolgante, mas em nome de Jesus, anota isso, que o seu coração arda pelo nome de Jesus. Algumas coisas, meus irmãos, que fazem o nosso coração arder. Hoje eu comentava com a minha esposa, que coisa boa quando realmente o marido é apaixonado pela esposa, o coração dele arde para com a esposa. Que coisa boa quando existe um relacionamento realmente bonito que glorifica a Deus, os corações ardem diante do Senhor. Que coisa boa quando os pais podem abraçar os filhos e arder em amor pela vida dos filhos. Que coisa boa quando temos netos e o nosso coração arde de alegria por aquelas crianças que mudam a nossa vida. Mas que coisa boa quando a gente anda, respira, vive a vida diante de Deus e o nosso coração arde por Jesus. Deixa ele arder, deixa esse coração falar desse bendito Salvador, que é teu Senhor, teu Salvador, teu Deus, e aquele que te recebe na glória dos céus. O dia que você partir aqui, a Bíblia diz que um dia Ele chamará a sua igreja, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, o cristão crê nisso nos poros e na vida, e hoje estamos mais uma vez festejando, nos alegrando pela vitória tremenda de Jesus sobre a morte. Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Nós cremos, meus irmãos, na vida eterna que Deus nos dá hoje e na eternidade com Ele. Paulo cria nisso. Que sujeito estranho! O camarada leva 39 chibatadas, está todo quebrado, está todo ferido, está sangrando, agora simplesmente é algemado, colocado no meio de prisioneiros, e de repente de madrugada lá cantando, né? Santo, santo, santo é o Cordeiro, cantando, louvores a Deus, e orando. Eu convido você, em nome de Jesus, se você acha que nós temos vivido momentos difíceis, acredite, temos mesmo, mas não deixe os percalços
roubar, meus irmãos, aquilo que nós temos de mais grandioso e precioso, que é a vida em Jesus. E eu faço aqui o desafio: deixa o seu coração arder, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, pela vida e pela pessoa de Jesus, soberano Rei, completamente vitorioso, completamente Deus sobre a nossa vida. Realmente que esse bendito Jesus continue fazendo diferença na sua vida. Glória a Deus pela ressurreição de Jesus. Nova canção.